Olá, boa tarde. Estamos aqui sexta-feira, ao vivo, para mais uma live na semana de comemoração do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Hoje é um dia muito especial, no qual nós vamos estar conversando com a nutricionista da nossa equipe, Diandra Loureiro, que vai conversar comigo sobre os aspectos nutricionais da criança com dificuldade alimentar. Nós sabemos que essa é uma preocupação muito grande, né, dos pais, das famílias que nos procuram com filhos com dificuldades alimentares. Então, eu estou chamando aqui, né, nutricionista Diandra Loureiro, que faz parte da nossa equipe, para que a gente possa ter esse bate-papo gostoso, conversando sobre isso. Olá, Diandra, boa tarde. Você Oi, está tudo me bem? ouvindo? Tô, e você, tá me ouvindo também? Eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu tentar virar minha câmera, peraí. A conexão não está boa. Vamos Hum, ajustar aqui. melhorou? Não, a voz não tem som, não estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Eu acho que deve ser a conexão, Diandra. Vamos aguardar um pouquinho, Melhorou? que precisamos saber se vocês estão nos ouvindo. Não estou ouvindo, não tá sem Não? som. Deixa eu ver se com fone ajuda, com fone, peraí. É, sem som. Diandra está se ajeitando aqui, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos ver se a equipe do Instituto que está conectada nos responda se vocês estão ouvindo o som dela, porque eu não estou ouvindo. Deixa eu aumentar aqui, ver se é algum problema meu. Vocês estão ouvindo, Diandra? Senão eu vou desconectar. Melhorou? Ah, eu estou ouvindo, então eu vou tirar o meu microfone, que com o microfone eu não estou conseguindo te ouvir. Todo mundo está falando que está ouvindo, então tá ótimo. Essa é a nossa querida Diandra Loureiro, responsável por toda a equipe, todo o serviço de nutrição do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Diandra é parte integrante, fundamental da nossa equipe, porque muitas vezes é ela que tranquiliza os pais, as famílias que chegam muitas vezes de todas as partes do Brasil e do exterior, com a grande preocupação da nutrição, né? Será que o meu filho está recebendo os nutrientes necessários? Né? O que vai acontecer se ele não conseguir, né, se alimentar? Meu filho não come nenhuma fruta, meu filho não come nenhuma verdura. O que eu faço? Né? Isso não vai impactar no desenvolvimento dele? Ele vai ficar com prejuízo cognitivo? Então, essas são umas das perguntas que os pais nos chegam muitas vezes desesperados, porque, como vocês sabem, a mídia ela traz hoje informações importantes, né, sobre a importância da nutrição nos primeiros 1.000 dias, e mais do que isso, né, traz toda uma relação entre a nutrição nos primeiros anos de vida e as consequências disso a longo prazo, podendo até trazer, prevenir ou até causar, né, problemas metabólicos e problemas de saúde como um todo na vida adulta. Então, por conta disso, existe uma grande preocupação. Né? Então, eu vou primeiro agradecer a participação da Diandra. A Diandra acaba de ser mamãe, né? Acaba de ter o Gael, nosso mascote do Instituto. E hoje nós vamos estar conversando. Então, eu pergunto para você, Diandra, é, como fazer, né, nos casos das crianças com dificuldades alimentares? Quando você recebe no Instituto uma família, né, com essas preocupações que eu acabei de dizer agora, qual deve ser o foco da nutricionista? Qual é a sua primeira preocupação quando você se depara com uma família com estas questões que eu acabei de dizer? Bom, boa tarde, Paty, boa tarde a todos, estão me ouvindo? Tô. Ótimo. Bom, esse tema sempre, né, é muito requisitado aí, as mães, claro, têm uma preocupação muito grande com a nutrição dos seus filhos, né? Eu acho que quando a família chega até nós, né, as nutricionistas,
é a principal preocupação, né? Quando tem aquela queixa que o filho não come. Será que eu estou conseguindo nutrir o meu filho? Oi? Estão falando que seu som tá muito bom. Acho melhor você tenta tirar o Tirar? microfone. Fala Tá. assim, vamos ver se melhora. Melhorou? Muito, muito. Pessoal ouvindo Muito, agora? melhorou bastante. Começa de novo. É que o pessoal tá falando ainda que não tá, que tá saindo sem. Peraí. Agora vocês estão me ouvindo? Rô, que você que tá. Tá, melhorou. Pode falar. Ótimo, legal. Então, quando a gente recebe os pais, né, as nutricionistas, né, recebem os pais com essa queixa de que o filho tem uma dificuldade alimentar, de que o filho não come, a principal preocupação que eles trazem é justamente essa questão da nutrição, né? Então, será que eu estou conseguindo nutrir o meu filho com isso com que ele consegue se alimentar atualmente? Ou será que o meu filho vai desenvolver algum problema, ele não ganha peso? Né? Ele não está crescendo da maneira que a curva ali do pediatra estava programando. Então, essa questão da nutrição, né, é uma preocupação muito grande dos pais nessa consulta, né, voltada para a dificuldade alimentar. A nossa principal assim, preocupação com esses pais, primeiro, como a Jaque já falou ontem, né, na live, é tentar acolher, ouvir, né, a queixa que esse pai traz e realmente, né, verificar se aquela criança, dentro do que ela consome, se ela está conseguindo suprir as suas necessidades. Porque os pais, eles só vão conseguir, né, dar continuidade ao tratamento ou seguir as orientações se eles estiverem tranquilos que o filho deles está sendo bem nutrido. Então, uma das preocupações, né, iniciais aí é justamente ajudar esses pais a ajustarem a rotina, tranquilizar com relação ao aporte nutricional, para depois a gente pensar em outras mudanças, né? Talvez mudanças que seriam mais radicais, né? Pensando nesse público que a gente atende, como, por exemplo, a adequação do cardápio. Às vezes é uma conduta que ela é na sequência, né? Ela acontece depois. Primeiro tem outros ajustes que nós precisamos fazer aí. Uma dúvida muito frequente, não é, do nosso dia a dia, são de crianças com uso prolongado de mamadeiras, né? Nós, Uhum. fonoaudiólogos, temos verdadeiro pânico, né? Os fonoaudiólogos, eu vi agora a presença da doutora Lúcia Coutinho, uma odontopediatra, né? Nossa parceira e uma referência na odontopediatria. Doutora Lúcia e nós, acho que os odontopediatras, os fonoaudiólogos, têm o verdadeiro pânico, não é, dessas mamadeiras, por conta dos prejuízos, né, primeiro motores orais e odontológicos, que a literatura jamais comprovou que o uso prolongado pode trazer, né? Além disso, existe toda a questão, né, da cárie, né, das mamadeiras noturnas, né? Então, nós sabemos que as mães, muitas vezes, quando não conseguem, né, quando o filho não come, ela acaba substituindo ou acaba aumentando, ou para garantir a nutrição dessa criança, o uso de mamadeiras. Então, durante a noite, ou mesmo durante o dia, quando a criança manifesta fome, né? Quando nós temos uma criança com dificuldade alimentar, qual deve ser o olhar da nutricionista, da equipe que acolhe essa criança e essa família com relação às mamadeiras, Jandro? Eu queria muito que você explicasse com relação a isso. Isso acho que a gente acaba observando bastante na prática, né, Paty, essas crianças que às vezes a alimentação é predominantemente láctea, né? Tanto a fórmula mesmo que aquela criança consome, ou leite materno, enfim, ou os lácteos, né? Iogurtes, bebidas lácteas, enfim, industrializadas. E uma preocupação que nós temos que ter, se nós recebemos uma criança que a alimentação dela é predominantemente láctea, né, ou de mamadeiras, enfim, se aquele é o alimento principal, o alimento seguro daquela criança, não vai ser a minha conduta orientar a mãe a retirar as mamadeiras, o que é muito comum na nossa prática, né? Então a mãe procura um profissional nutricionista ou um profissional, um pediatra, enfim, com a queixa de que o filho não come e na hora que
que observa, né, ali no registro alimentar ou num relato da mãe sobre a alimentação do filho, né, alimentação diária, vê lá que a criança consome 1 litro e 800 de leite, por exemplo, ou de fórmula, né? É claro que o valor é absurdamente, né, fora do esperado. E que é natural que a gente espera, em algum momento, reduzir esse volume até para poder adequar a questão de fome, saciedade. Porém, nessas crianças, a gente não pode ter a conduta de falar para a mãe: mãe, tira a mamadeira que ele vai comer. Né? Porque se esse é o principal alimento, ou é o alimento seguro daquela criança, se eu tirar, muito provavelmente essa criança ela vai ficar sem comer, períodos prolongados. Nós já tivemos casos, né, inclusive de crianças que chegaram a desmaiar, né, porque as mães tiveram essa orientação e a criança ficou lá 12, 13, 14 horas sem se alimentar e veio a ter um desmaio. Então, eu também acho que é nossa responsabilidade como nutricionista assegurar que essa criança ela vai receber, né, aquele mínimo necessário pela alimentação que ela consegue, que é possível para ela. Se é pelo leite, ok. Então, no primeiro momento, ao invés de eu pensar em tirar a mamadeira, vamos tentar trabalhar a rotina, os horários que vão ser ofertadas essa mamadeira, né, o volume desse leite, evitar que seja próximo a grandes refeições, né, para que também a criança tenha a oportunidade, tenha o interesse ali mínimo, né, com relação à fome. E se a criança só toma o leite, começar a levar esse leite para o ambiente da refeição, porque muitas crianças falam assim: ah, eu não como nada, né? A gente atendeu um pequenininho uma vez que era até de fora de São Paulo, ele era uma graça, e ele, acho que já tinha uns 4 anos, ele só tomava mamadeira, leite. E aí eu tava com a Carolina, que é a nossa terapeuta ocupacional, e aí eu perguntei pra ele, né, aí ele me falou: ah, você sabia que eu não como nada, né? Porque ele tava falando por que que ele tinha ido no instituto. Aí eu falei: você não come nada? Aí ele falou: não. Eu falei: mas e o seu leite, né? Aí ele: ah, eu tomo leite. Então, o seu leite, né, é a sua comida. Porque também a criança começa a entender que aquele leite não é comida, né? É outra coisa. Então, a gente também começa a trazer esse leite para a mesa, para o ambiente da refeição, para a criança começar a trabalhar, né, esse conceito de alimento, de refeição em família, com um alimento que é seguro para ele, que é o leite, a mamadeira, enfim. Isso que você está dizendo, Diandra, é muito importante, porque muitas crianças, quando fazem o uso de mamadeira, né, um consumo elevado, às vezes, e principalmente quando é a única forma de nutriente, a única nutrição da criança é por uma mamadeira, muitas vezes ela faz no sofá, não é? Ela faz na Uhum. cama, né, indo para o carro. Eu lembro do Matheus, meus primeiros pacientes, né? Ele tomava uma mamadeira indo para a escola, que era o almoço, uma mamadeira voltando da escola, que era o jantar, né? Uhum. E uma mamadeira ele tomava ao acordar na cama e tomava uma à noite na cama. Então ele não comia, eram essas 4 mamadeiras que mantinham a nutrição dele. Então Sim, o primeiro passo foi exatamente como você foi começar a trazer consciência para essa criança de fome e saciedade associada ao momento da refeição. Então, o primeiro perfeito. passo foi, olha, então o almoço não vai mais ser no carro indo para a escola tomando uma madeira. Qual é o grande problema da criança tomar uma madeira no carro? Ela não está percebendo sinais de fome e saciedade, né, Uhum. Jandra, que são essenciais Sim, para poder comer. Então, a criança vai para a mesa, participa desse momento de refeição em família com uma madeira dela. Nesse perfeito. momento, ela está sentindo cheiros, sabores, ela está visualizando os alimentos, participando e tomando a mamadeira dela. É isso que você disse, né, Sim. Sandra? Isso. Aí, paralelamente a esses ajustes, né, também a gente acaba orientando os pais a trabalhar essa dinâmica ao redor da criança, porque não adianta também a criança, né, começar a tomar mamadeira ali ou o leite dela no ambiente de refeição e a pressão em cima dela para comer, né, continuar acontecendo. Então, também alinhado aí com essa conduta talvez mais inicial, a gente tem que orientar os pais com relação a essas dinâmicas, como eles vão se comportar frente à criança, frente ao momento da refeição, tirar o foco dela, enfim. Isso é importante. Essa questão das mamadeiras que você falou, voltando da escola, são muito frequentes, né? E às vezes a criança passou o dia inteiro fora, né, de casa, toma mamadeira vindo para casa e aí perde a oportunidade de participar do jantar em família, que às vezes é a única refeição que ela vai fazer ali com os pais. Então, esses são ajustes assim
primordiais para essa criança, por exemplo, que toma mamadeira o dia todo, né? Tem uma pergunta aqui da Tati, que ela está dizendo assim: e quando a criança tem ânsia ou chega a vomitar ao ver outras pessoas comendo, né? Muitas crianças que têm dificuldades sensoriais, elas podem manifestar esse sintoma e nós vamos fazendo uma aproximação gradativa, né? Então, no início, deixar as travessas tampadas, deixar um pouco mais distante da criança, para aquilo não ser aversivo, não é? Deixar numa distância que seja possível para ela ficar. Nós vamos fazendo uma dessensibilização, né? Então, no começo é importante que a criança fique à mesa. Às vezes, se ela não consegue tolerar nada, só trazê-la à mesa sozinha inicialmente, com o cuidador, com a mãe, né? Depois, gradativamente, a mãe pode começar, né, a comer alguma coisa. Depois, ela vai trazendo os alimentos tampados, né? Então, tudo isso vai sendo gradativo para que a criança seja dessensibilizada e, muitas vezes, sendo feito em paralelo com algum outro tipo de tratamento. Porque, às vezes, a criança precisa de uma terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial para minimizar isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, Diandra, que eu acho que é bastante frequente na nossa prática clínica, o que as mães colocam, né, nas mamadeiras? Eu acho que não é só a mamadeira, porque normalmente, né, pela nossa experiência, você é a nossa parceira, você vivencia isso no dia a dia dessas crianças, muitas mães chegam, ele só toma mamadeiras, não é? Só que quando nós vamos entender o conteúdo dessas mamadeiras, a mãe, para se tranquilizar, ela coloca 2 ovos, né? Ela coloca aipim, ela coloca mandioca, né? Ela coloca suplementos, ela coloca fortificantes e muitos alimentos mesmo batidos com leite para garantir a nutrição da criança. E nesse caso, Diandra, como é que você atua? Você vai limpando isso? Você acha que é por aí? Como é que você faz quando a gente, né, recebe até sopas, né? Nós já pegamos uma mãe que põe 10, 12, 15 alimentos na mamadeira e batia, a criança secava. Como você faz? Qual a sua orientação nesses casos, Diandra? Então, né, num primeiro momento, tentar entender realmente o que está mantendo a nutrição daquela criança, né? Então, se a criança, o principal alimento, o principal fonte de alimento dela é aquela mamadeira turbinada, né? Talvez a gente tentar, ao invés de tirar totalmente essa mamadeira, né? Como eu falei, que não é a conduta, ao invés de só deixar a fórmula ou leite, a gente começa a limpar mesmo. Então, às vezes, elas colocam alimentos que têm a mesma função, por exemplo, dentro dessa mamadeira ou de uma sopa, enfim, como a gente às vezes vê, né? Então, talvez limpar, colocar um alimento de cada grupo e sempre tranquilizando a mãe de que a criança vai manter, né, o seu aporte nutricional pela alimentação que ela vai receber, que você está propondo, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, Paty, qual o método que utiliza para definir o aporte nutricional, se fazemos exames, enfim. E né, nesses pacientes que nós recebemos, eles preenchem um registro alimentar de 3 dias, enfim, é feito um inquérito alimentar, que nós chamamos, e em cima desse inquérito alimentar que é calculado ali o quanto que essa criança ela vem recebendo numa média, né? Então, a gente sempre pega uma amostra aí de 3 dias, né? 2 dias atípicos e um dia mais atípico, e calculamos aí a média de consumo dessa criança em termos de caloria, proteína, carboidrato, comparamos com as tabelas de referência para saber o que eu posso mexer inicialmente, o que eu vou deixar para depois, se eu preciso de algum suplemento extra, né, que pode ser que seja necessário, né? Se eu preciso trabalhar com alguma retirada de algum alimento, colocar algum outro. Então, eu acho que toda essa avaliação inicial, né, ela vai direcionar os próximos passos. Mas a ideia é sempre a gente sair do que a criança, né, se alimenta hoje e tentar passar para o ideal. Então, se vai ser mais rápido ou mais devagar, aí vai depender da evolução de cada criança. Mas nós nunca vamos, né, tirar a mamadeira, mesmo que ela seja muito turbinada, o que nós podemos é ir limpando, como você falou. Retira esse suplemento que não tem necessidade, reduz o número de ingredientes, né? Depois a gente começa a tirar essa mamadeira do utensílio, né? Desculpa, esse conteúdo do utensílio, né? Para trabalhar
outras habilidades. Então, é passinhos de formiga, né, que a gente fala. Outra coisa que eu tô lembrando aqui, Diandra, que é bastante comum, na hora da mãe preparar essa mamadeira, muitas vezes ela não segue as orientações do fornecedor, né? Então, eu já vi muitas vezes a criança, né, lá no instituto nós vemos, como ela só toma leite, então eu ponho mais, né, diluo menos. Existe às vezes a mãe contradiz a orientação do fornecedor com a ideia de que colocando mais pó, né, e menos água, ela vai deixar aquela mamadeira mais forte. Isso é verdade, Diandra? E quais os riscos que uma mãe fazendo isso pode trazer para o seu filho? Existe algum risco? Sim, essas fórmulas, né, os compostos lácteos, enfim, eles já são, ou suplementos, né, completos, assim, que existem no mercado, eles já estão bem turbinados, né? Tanto que eu costumo dizer que os pacientes que chegam para nós tomando só leite, por exemplo, só a fórmula, né, láctea, não leite, né, a fórmula láctea, é um paciente que, do ponto de vista nutricional, às vezes nos preocupa menos, porque aquilo tem tanta vitamina, tanto mineral, tem tanta coisa ali dentro que a criança, quando você calcula, ela recebe tudo que ela precisa e às vezes alguns nutrientes a mais, né? Porque acaba tendo um desequilíbrio mesmo, mas ela acaba recebendo até nutrientes a mais e a gente precisa tentar reequilibrar isso. Do que um paciente, por exemplo, que já tem uma alimentação normal, mais sólida tal, e que deixa de comer grupos inteiros de alimentos. Então, é muito importante quando a gente faz esse registro que ele seja bem detalhado, né? Então a mãe fala às vezes, toma tal fórmula. Mas qual o volume que a senhora coloca, né? Quanto que a senhora dilui? A senhora segue as orientações do fabricante? Quando ela não segue e faz aquela mamadeira super concentrada, além daquilo, poder, né, deixar a criança com alguns sintomas ali gastrointestinais, estufamento, distensão, enfim, má digestão, refluxo, a criança também pode receber um conteúdo maior aí de proteínas, né, de sais, e isso pode causar também outros problemas como uma desidratação, uma diarreia osmótica, que a gente fala, né, que é quando fica muito conteúdo ali no intestino e essa criança tende a ter uma diarreia. Então, é importante que os pais sigam sempre a orientação do fabricante ou dos profissionais que estão acompanhando essa criança, né? Então, por exemplo, às vezes tem crianças que tomam mamadeiras durante a noite, né? E uma das condutas que nós podemos ter, dependendo de cada caso, é começar, ao invés de eu tirar essa mamadeira de uma vez, porque a criança ela acorda no horário, né? Muito comum, os pais falam, como é que eu vou tirar essa mamadeira da noite? Ela acorda chorando, tal. Então, a gente não pode causar mais estresse. Uma das condutas que nós podemos ter é diluir, né? Diluir essa mamadeira, essa fórmula. Então, tem que avaliar essa concentração tal de acordo com o profissional também que está acompanhando. Mas concentrar, dificilmente isso vai ser indicado. Pode até sobrecarregar o rim. A gente já teve criança que teve esse problema. É bem... E às vezes os pais, eles têm muita preocupação, assim, uma preocupação que eles trazem muito, ele não ingere nenhuma proteína, né? E uma criança, assim, é muito fácil suprir a necessidade de proteína pela alimentação. Assim, muitas vezes as crianças e nós, os adultos, nós nos alimentamos com mais proteína do que deveria. E para uma criança é muito fácil suprir essa necessidade. Então tem que tomar cuidado quando eu quero aumentar a concentração de uma fórmula para suprir tal nutriente. É importante procurar uma orientação de algum profissional especializado, né? Para não ter sobrecargas aí desnecessárias. Uhum. Diandra, já que a gente está entrando nesse assunto, antes de mudarmos, né? Como que nós fazemos Aqui só uma pergunta, o pessoal do LAD está perguntando. Muito obrigada pela participação. Diandra, não há solicitação de exames para analisar a absorção desse aporte? Normalmente, as crianças que nós recebemos, né, como nós fazemos toda uma investigação de causa orgânica, tal, elas passam com pediatra, gastropediatras, enfim. E eu vou falar que os exames deles são melhores que os nossos, viu? Porque normalmente nos exames não vem lá nada de anemia, nenhuma deficiência de vitaminas e minerais, como eu falei, muitas vezes essa criança ela recebe, né, esses nutrientes por uma forma não convencional, que é por meio da mamadeira, tal. A gente não vê a criança comendo o alimento que teoricamente traria aquela nutrição, mas ela está ingerindo de outras maneiras.
né? E, no geral, todos os pacientes que nós atendemos lá, né, como a gente faz toda a investigação da causa orgânica, tal, já vem com os exames completinhos aí e os sinais de nutrição a gente precisa avaliar também, né? Crescimento de cabelo, unha, que é a parte do exame físico. Nós temos também o crescimento estatural, né? Então, às vezes os pais falam, ai, eu acho que meu filho não está se nutrindo, não está conseguindo se nutrir direito porque ele não ganha peso. Aí você pega a curva da estatura, que é o crescimento dessa criança, e a curva do crescimento tá muito boa há muito tempo. E o melhor sinal, né, de nutrição a longo prazo, o melhor índice que a gente pode falar, assim, é o crescimento, não é o peso. O peso, ele varia em condições agudas. Só pensar como a gente tem, às vezes, uma diarreia, por exemplo, né? É uma condição aguda, a gente se pesa, perde peso. Uma criança também, condições agudas podem influenciar no peso. O que vai influenciar numa nutrição a longo prazo é a estatura mesmo. Então, se essa criança não está acompanhando a curva de estatura dela, se houve um desaceleramento do crescimento, né, que não estava previsto, isso acaba nos chamando mais a atenção. Será que essa criança ela não está se nutrindo, né? Então, merece ser acompanhado mais de perto para ver se realmente é a nutrição que está impactando ou não nesse desaceleramento, né? Gi, e o que vocês, como a gente vai, muitas famílias, né, quando chegam, elas até falam assim, bom, o pediatra disse que não precisava, mas para me deixar tranquila, ele me passou um suplemento. Mas ele disse que não precisava, mas foi mais para mim do que para o meu filho, né? O que você pensa sobre os suplementos, o que diz a literatura a respeito, e como você no dia a dia atua com as suas crianças nesse. Bom, sempre que é necessário, né, como eu falei lá no início, os pais eles precisam ser acolhidos, né, e precisam estar tranquilos durante o tratamento, porque se você não está tranquilo que o seu filho ele está recebendo tudo o que ele precisa, que ele não está, né, que ele não está se nutrindo, se tem essa dúvida, você não vai conseguir colocar em prática as dinâmicas que a equipe propõe, né, de uma maneira tranquila. Trabalhar a aproximação do seu filho com os alimentos de uma maneira lúdica, né, sem pressão. Então, muitas vezes a gente acaba entrando com algum suplemento, sim, e às vezes para tranquilizar os pais, porque às vezes a gente está ali vendo que a criança recebe o que ela precisa, né? Mas às vezes coloca uma colherzinha aqui, uma colherzinha antes de dormir, enfim, para eles ficarem tranquilos e a gente conseguir dar andamento no trabalho e deixando eles conscientes. Olha, a hora que esse cardápio estiver aumentando, ampliando, enfim, a gente não tem mais necessidade, vai diminuindo. E eles, no geral, têm uma super, né, parceria nesse sentido, porque eles entendem, né, que foram acolhidos ali na queixa e tal. O que a gente tem que observar desses suplementos, que às vezes são incluídos, é se eles estão, de alguma maneira, atrapalhando, né, na rotina dessa criança. Então, às vezes, o suplemento ele é colocado numa refeição, às vezes, intermediária, que a criança poderia receber um aporte calórico menor. Como será que essa criança vai chegar na próxima refeição? Será que ela vai estar com fome, né? Então, a escolha do suplemento, a quantidade que vai ser utilizada, em que momento, né, que a gente vai colocar. Isso tem que tomar um certo cuidado para não atrapalhar também o processo ao mesmo tempo. Aí tem uma pergunta aqui da Márcia, ela está falando assim, Diandra, muitas crianças tomam mamadeira o dia inteiro. Como fazer essa transição da dieta láctea líquida para uma dieta compatível com o desenvolvimento orofaríngeo dessa criança? Quais estratégias? Essa pergunta é bem complexa, né, Diandra? Nós até já falamos um pouquinho aqui a respeito, né? Eu acho que o primeiro passo, né, colocar na rotina, não é? Trazer essa criança para o momento da refeição, ir regulando essas mamadeiras, trabalhando fome e saciedade. E o segundo passo é entender o porquê da recusa dessa criança, não é? Com relação à alimentação, e aí vai precisar de equipe para trabalhar e ver os fatores que estão impactando a aceitação via oral. É isso, Diandra? Teria mais alguma coisa do seu ponto de vista? Não, eu acho que é isso. A conduta, né? Na nutrição, a gente sempre brinca que não tem muito receita de bolo. Cada paciente é único, cada família tem a sua rotina, a sua estrutura, enfim, as dinâmicas que precisam ser melhoradas. Então, a gente precisa primeiro avaliar o que é possível dentro daquele cenário que você avaliou,
né? Mas a gente teria que começar trabalhando essas dinâmicas, essa rotina com essa família e distribuir essas mamadeiras, para depois eu pensar num cardápio, né? Então, cardápio ideal, enfim, isso realmente não é a preocupação inicial nesses casos, Eu né? acho que também tem muito, né, Diandra, que as mães, quando fazem uso excessivo de mamadeira, e principalmente quando é o único, né, fator de Alimento. criança, o único alimento, qualquer sinal de choro, qualquer sinal de irritabilidade, a mãe associa a fome e já prepara rapidinho uma mamadeira. Às vezes a gente vê que aumenta até o grau de refluxo gastroesofágico, né, de empachamento, de gases, porque a mãe fica. Qualquer sinal de choro, eu atendia um tempo atrás uma criança dentro do espectro, ela não era verbal, e quando ela só fazia uso de mamadeira, e quando ele se irritava, então a mãe ofertava uma mamadeira para ele se acalmar. E ele estava até com sobrepeso, né? Porque a mãe Sim, ofertava muitas mamadeiras, porque ele não conseguia falar, ele acaba manifestando, né, o comportamento dele por meio do choro, e a mãe achava que era fome. Então, trabalhar com essas mães também, ensinando-as quando existe, né, qual é o momento mesmo da fome, para que ela fique tranquila sim, e aprenda, não é, Diandra, a conectar com o filho, como nós falamos ontem com a Jaqueline, e sim. entender, né, perceber quando é fome. Poxa, se eu já acabei de dessa mamadeira faz meia hora, será que é fome mesmo? E isso É. ajuda também, não é, Diandra, no dia a dia. Eu acho que quando você entende tudo que pode impactar, né, na dificuldade dessa criança, fica mais fácil também tranquilizar a mãe. Então, como você comentou, essa criança tá dentro do espectro, né? Provavelmente ela tem uma questão sensorial importante. A sucção pode acalmar, regular essa criança. Então, se você mostra para a mãe também que você talvez entenda a necessidade da criança, mas que aquilo não, né, não deveria ser suprido com a madeira, ela também fica confiante de que você entende a dificuldade, mas que você vai dar alguma outra solução, né? Acho que isso é E importante que isso também. pode até estar sendo usado, como você bem disse, para a criança se autorregular, e que a gente pode trocar essa Sim. estratégia por outra, não é? Isso. Aí vai ter a live com a Carolina, TO, né, na semana que vem. Acho que ela pode comentar também um pouquinho disso. Mas sim, acho que se você entende que tem outros fatores, né, que a sucção talvez tá ajudando essa criança a se acalmar, né? Como que talvez a gente pode trabalhar essa sucção de outra maneira? Vamos pedir ajuda para o profissional parceiro, ali o terapeuta ocupacional, enfim, quem está lidando com essa criança mais de perto, para traçar estratégias viáveis, né? Diandra, agora vamos sair um pouco da questão da mamadeira e vamos Mamadeira. pensar um pouco, né, nasquelas crianças que já deixaram a mamadeira ou que já fazem uma alimentação bioral, mas que tem muitas restrições com relação a grupos alimentares, com relação à textura dos alimentos, a sabores, não é? Nós temos de tudo, né? A criança com dificuldade alimentar, ela não tem um padrão. Tem crianças que comem só pastosos, tem crianças que comem crocantes, tem crianças que gostam muito de fibras, não é? E Uhum. como no dia a dia, né, na parceria com a Fono, nós conseguimos ajustar isso, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu sei que a textura que ela vai comer, que ela tem a preferência, é crocante. Agora, Diandra, resolve aí. Eu não sei como manter essa nutrição de forma crocante. Você tem que me ajudar. Então, assim, de que maneira a nutricionista pode ajustar, né, as características sensoriais do alimento para favorecer a nutrição de uma criança com dificuldade alimentar? Eu acho que a primeira coisa também é quebrar algumas crenças, né? E mitos com as mães e os pais, enfim, quem tá ali no cuidado com a criança, porque existe aquela preocupação, né? Do pratinho perfeito. Então, eu quero que meu filho coma o arroz, o feijão, um bife, um frango, enfim, algum vegetal, com uma fruta. Então, as mães, elas idealizam muito esse prato perfeito, né? Colorido, enfim e que é o tempo inteiro, né? No grupo de mães da escola, no cardápio que você vê ali, que você recebe do seu filho da escola, você vê aquela variedade. Então, quando ela olha para o filho e o filho não consegue comer aqueles alimentos, acaba sendo muito frustrante e ela acha que nunca vai acontecer dele ter aquela alimentação mais equilibrada, mais variada. Mas o nosso papel também, enquanto nutricionista, e que eu acho super legal, é traduzir, né, tudo que a Fono fala, a terapeuta ocupacional, e traduzir isso em forma de orientação, né, nutricional alimentar para esses pais. Então, às vezes a mãe fala, mas eu queria que ele comesse o arroz, o feijão, tal.
prato colorido. Então, ao invés do arroz, por exemplo, se eu pensando nessa criança que só come pastoso, né? Se ela come, por exemplo, um creme de milho líquido, né? Assim, liso, sem grumos, ou um feijãozinho batido também liso e sem grumos, por exemplo, se é o caso de uma criança que não tolera nada com grumos, ou tem que ser uma coisa mais fluida e tal, a gente traduzir para essa mãe, mostrar para ela que é possível ter uma nutrição adequada, né? Mesmo com aquelas dificuldades que a criança apresenta, se a gente mostra que é viável, também, né, dá aquela esperança para as mães de poder, no futuro, se Deus quiser breve, que a criança tenha aquele pratinho colorido. Mas a gente tem que tentar traduzir para elas, né? Elas não têm, às vezes, nem tempo, né? Não vou nem falar que é falta de criatividade, mas muitas vezes tem mães que não cozinham, né? Tem mães que não tem. Em casa a gente não tem como ter a mesma variedade de um restaurante, por exemplo, então é aquele número limitado de alimentos. Então, tentar entender qual que é a rotina dessa família e dentro do que eles têm ali de disponibilidade, tentar adequar para essa criança. Então, ao invés de ser, sei lá, abobrinha refogada, para uma criança que gosta do crocante, talvez vamos tentar uma abobrinha no formato chips, por exemplo, né? Se a criança precisa de comidas, ontem eu atendi por exemplo, que é um caso mais curioso, que ele entalou com uma pelinha de pipoca, engasgou, né, com aquele pirozinho, né, a pelinha da pipoca, e desde que ele engasgou, ele não aceita mais nenhum alimento sólido, né? E aí, o que a mãe tem tentado ofertar para ele? Então, ela oferta lá o que ela consegue, leite batido com ovo, né, bem turbinado, com suplemento, enfim. Mas ela falou assim, bom, se ele engasgou e não está tolerando pedaço, eu vou oferecer para ele, então, um purê de batata, né? Um creminho de legumes. E aí, quando eu fui pegar as preferências dele antes, né, de todo o evento, o que ele gostava de comer? Carne do churrasco, né? Coisas apimentadas. Ele gostava de comer, por exemplo, feijoada, estrogonofe, né? Alimentos industrializados ele adorava, então salgadinho, eram coisas que ele comia com prazer. O que esses alimentos eles têm, né? São as pistas que a criança vai dando pra gente. Eles têm muito sabor, né? Eles têm mais gordura, ou mais açúcar, ou mais sal, ou mais tempero. E aí, o que essa mãe estava oferecendo para a criança? Creminho de batata, né? Purezinho de legumes, tal. Então, ao invés dela tentar oferecer isso, que era uma textura legal para essa criança, porque não tinha nada, né, que ficaria preso ali na garganta, eu falei para ela, vamos tentar mudar. Então, agora você vai oferecer o caldinho do estrogonofe, que ele gostava, o caldinho do feijão, né? Tentar retomar esse prazer, porque se ele já não tem prazer, tá tomando só leite o dia inteiro, por exemplo, e você vai sentar e falar, filho, vem comer com a mamãe, e oferece para ele um purê de batata, que não tem nada a ver com a preferência, né, sensorial dele, provavelmente ele não vai ter prazer naquilo, ele vai falar, quer saber, eu vou ficar na minha mamadeira que eu ganho mais, né? Então, foi uma das condutas, por exemplo, com essa família, foi trazer, né, uma preparação num formato que a criança aceitasse, né, líquido, sem grumo, para ele não ter nenhum problema, e num sabor que ele goste também, porque se ele não curtir, eu não vou conseguir trazer e aproximar ele da alimentação, do momento de refeição, ampliar esse cardápio futuramente. Isso tudo a Diandra está dizendo, para quem já é nosso, quem já nos segue, quem já lê o nosso material e acompanha a equipe do Instituto, sabe que nós estamos lidando com crianças com dificuldades alimentares. São aqueles 4% da população de crianças que, se você deixar sem comer, não vão comer. Se você tirar as mamadeiras, não vão comer. Se sentir fome, não vão comer. Elas têm dificuldade, elas têm memórias aversivas, elas têm realmente uma relação ruim. E para a gente recuperar essa confiança, o que nós precisamos? De alimentos que ela tenha confiança, né? De alimentos que ela tenha competência, alimentos que ela tenha interesse, que ela tenha conforto sensorial. Né? Então, sempre o raciocínio, o pensamento é por alimentos que a criança tenha segurança, né? Preferência sensorial, para depois a gente poder expandir. A gente vai expandir sempre a partir desses alimentos de conforto, né? E de confiança, né? Porque a criança tem uma confiança. Então, como a Diandra disse, ela gostava de estrogonofe, ela gostava do caldo da feijoada, então ela já tinha uma relação de prazer, ela já tinha uma relação de confiança com esses alimentos, né? Então, agora, para a gente fazer com que ela entre em
contato de novo com alimentos, mesmo na textura em que hoje é possível, então nós vamos oferecer esses, né? Porque a criança precisa ter uma relação de confiança e de conforto para depois a gente trabalhar a habilidade. A habilidade é o último a ser trabalhado. Todo mundo sabe que uma criança precisa mastigar e o quanto é importante o desenvolvimento da mastigação para todo o desenvolvimento crâniofacial. Mas algumas crianças não toleram alimentos em pedaços, não toleram alimentos fibrosos. Existe uma dificuldade, né, na discriminação, na percepção desses alimentos. Então, nesse caso, a nutricionista nos ajuda muito ajustando, né, a condição nutricional às características sensoriais dos alimentos. Né? Então, a nutricionista ela é essencial, ela é fundamental. Nós não trabalhamos aí sem o aval da Diandra, no caso, né, da equipe do Instituto de Nutrição, para nos dizer e para tranquilizar essa família. Ela está com uma dieta só crocante, porém ela está recebendo os nutrientes que ela necessitaria, não é, Diandra? Para que a nutrição fique em equilíbrio. Faz sentido, é isso, né, Diandra? Isso. E tranquilizar também os pais e orientar também com relação ao desenvolvimento dessa criança. Porque, assim, uma criança, por exemplo, você chega para um adulto e fala assim: você precisa comer tal alimento, porque senão você vai adoecer, você vai ficar com os exames alterados, enfim. Um adulto, ele consegue se guiar por essas normas. Uma criança não. Uma criança, ela se guia pelo prazer, ela é mais sensorial. Então, se esse cardápio, né, essa orientação nutricional que essa mãe recebe, não leva em consideração o que gera prazer nessa criança, tá praticamente falido tá dado ao insucesso essa orientação. Então, tranquilizar os pais que você entende a preocupação deles, mas que você também precisa que a criança sinta prazer para que ela possa evoluir no trabalho, senão não vai adiantar de nada, né? Um prato colorido, orientado, é o que nós, claro, queremos, né? E gostaríamos de orientar e que fosse fácil para todo mundo colocar em prática. Mas a gente que trabalha com dificuldade alimentar sabe que não é assim. Tipo, meu filho só come arroz branco. Não dá para orientar. Um arroz com vegetais, né? Um arroz com brócolis, um arroz com espinafre picadinho, um arroz à grega. Não consigo fazer esse tipo de orientação nesse público que nós atendemos. Então, se eu entendo o que a criança tem de preferência, o que traz prazer para eu ter uma conduta mais, assim, pontual, mais efetiva, é mais garantido isso, né? E às vezes algumas mães ficam preocupadas, por exemplo, será que eu vou ter que ficar dando fritura pro meu filho, né? Então, quando gosta de coisas chips ou coisas crocantes, né? A gente não faz fritura em casa, mas será que precisa mesmo? É mais fácil, eu falo para as mães sempre o seguinte: é mais fácil eu ofertar um alimento numa textura, num sabor, tal, que a criança gosta, e ela, tipo, legal, conquistei ali um alimento novo, tive prazer, dei conta, ok? E depois eu vou mudando a forma do preparo, do que eu oferecer um alimento, sei lá, um nuggets caseiro, né? Assado, que não vai chegar na mesma textura daquele industrializado que ele conhece, né? E a criança fala, nuggets caseiro, né? Só gosto do nuggets daquela rede de fast food. Então, para eu poder ter uma conduta mais certeira, às vezes a gente tem que sugerir, faz esse alimento frito, né? Coloca um queijo ralado, põe uma pitadinha mais de sal, trabalha com esses temperos, orientar mesmo a forma do preparo, que vai ser mais efetiva. Às vezes, nutricionalmente, não é o que a gente indicaria, mas a gente está fazendo isso para futuramente chegar naquilo que é ideal. Então, mostrar também que tem essas etapas, né? Eu tenho o que é ideal e o que é possível. E lembrar, né, Diandra, aqui para a nossa audiência, que nós estamos falando de crianças graves, né? Ontem até nós fizemos o levantamento, estava conversando com a Fernanda, que é responsável, né, a psicóloga responsável pelo nosso banco de dados, nós estávamos falando, me corrija aí, Mafê, se você que está nos ouvindo, eu estava falando em cerca de 47% da nossa amostra que consomem até 5 alimentos. Nós estamos falando de crianças graves. Nossa população no Instituto de Desenvolvimento Infantil, a sua maioria, né, consome até 5 alimentos. Mais da metade consome até 5 alimentos. A outra porcentagem não chegava a 10 alimentos. Estou falando daquelas crianças gordinhas, bochechudas, né?
que não come verdura, que não come... Não, não, não. Nós estamos falando de crianças que comem até 5 alimentos na sua dieta. Nós estamos falando de crianças graves, crianças que realmente têm um diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico, né? Então, essas crianças, o trabalho é grande, o trabalho é em equipe, e muitas vezes é um trabalho um quebra-cabeça para tentar entrar algum tipo de nutriente, né? E muitas vezes usa sim algum alimento industrializado como estratégia, não é, Diandra? Para entrar, para que depois, porque tem crianças que não toleram mudanças, precisam ser os alimentos sempre da mesma maneira, e alimentos industrializados têm essa característica. É o ideal? Óbvio que não. Né? Exato. É o que nós gostaríamos? Claro que não. E a maior parte das mães fica super aflita, né? Sim. Também quando a gente às vezes propõe entrar com esses alimentos, enfim, mas depois, né? Comeu, conseguiu um alimento, né? E aí nós vamos fazendo a transição para o alimento caseiro, né? Só respondendo a dúvida aqui de Andra da Márcia, ela coloca, né? Para as crianças que estão nessa dieta láctea, é aconselhável progredir com consistência pastosa? Nem sempre. Muitas crianças nós não vamos pular do leite para o pastoso, para os grumos e depois para os sólidos. Né? Nós temos que identificar qual é a preferência sensorial das crianças e muitas delas já vai do líquido, já vai para o crocante ou já vai para o sólido. Depende do que essa criança aceita. Não existe regra de bolo. O que nos guia é a preferência sensorial da criança, é a possibilidade, o que ela tem confiança e o que ela tem competência. Por isso que muitas vezes é difícil. Porque às vezes é um bebê de 10 meses que não tolera pastoso nem grumos, ele quer comer sólido. Né? Ele se sente confortável com um pedaço. Só que quando ele põe um pedaço, ele não tem habilidade para comer. Ele cospe. Né? E aí que fica a equipe toda tentando encontrar um alimento que possa trazer esse conforto, essa relação de confiança, enquanto a gente vai trabalhando a habilidade. Perfeito. Diandra, pode falar. Eu vi que teve uma pergunta, Paty, que perguntaram, acho que o momento de encaminhar para um nutricionista. Não sei se você quer falar ou... Olha, o momento de encaminhar para o nutricionista, como nós estamos num momento muito confortável no instituto, no qual a nossa nutricionista faz parte, nós não encaminhamos muitas vezes, o paciente chegou, a gente já manda para nutricionista. Né? Nós temos que avaliar. Então, qual é a queixa? Essa criança está com baixo peso? Sim, vai ter que ir para nutricionista para ela ajustar. Essa criança está com sobrepeso, está com alguma questão assim, a gente observa que no diário alimentar dela, ela tem 1,5 litro, né, de fórmula, então a gente precisa da nutricionista. Algumas crianças estão com o status nutricional ajustado, adequado, e nesse momento a recusa dela é tão intensa que eu não consigo ainda mandar para a nutricionista, porque ela não vai conseguir mexer nada. Né? Porque a criança ainda está muito fechada, não tolera nenhum tipo de mudança. Né? Então, às vezes, nós discutimos em equipe, nós iniciamos, né, Diandra? Quantas vezes nós damos? 6, 7 sessões, a criança começa a aceitar mudanças naquilo que ela come, conseguimos pequenas mudanças, aí nós encaminhamos para a nutricionista para nos ajudar nessa mudança. Que muitas vezes a gente não consegue fazer nada, né? Eu mesmo, se atendo um paciente, às vezes fora né, de um outro consultório, enfim, e eu recebo aquele paciente com aquela queixa e eu vejo que eu não vou conseguir fazer nada, eu não oriento nada para essa mãe, né? Eu vou primeiro pedir para ela procurar profissionais ali, parceiros, enfim, que sabem do que eu tô falando, né? Para que possam trabalhar com essa criança e depois ela volta para poder ajustar em cardápio. Porque o cardápio, às vezes a mãe vem com aquela preocupação que nem eu comentei no início, vem com a preocupação de preciso melhorar a nutrição do meu filho, preciso melhorar o cardápio. Mas para a gente melhorar o cardápio, tem tanta coisa que precisa ser feita antes, né? Que eu não posso pular essas etapas, senão eu vou prejudicar lá na frente, vou afastar mais a criança daquele momento, enfim. Então, e como essa criança não é, Diandra, que você referiu agora há pouco, que você atendeu ontem, é uma criança que teve esse engasgo, né, com a pipoca, sim. Isso gerou um trauma, um padrão de recusa alimentar, não é? A nossa psicóloga conversou com essa mãe, acolheu essa criança, vai começar o tratamento, não tem necessidade de fono nesse caso, não é? Mas eu comia tudo antes, né? Da nutricionista. Então, nesse caso, foi direto para a nutricionista. A Jaqueline avaliou, conversou com a mãe, avaliou a criança e entendeu que nesse momento era fundamental alguma mudança nutricional para ajudar. Essa criança não tem nenhuma dificuldade para mastigar, não tem nenhuma dificuldade, né?
motor oral, mas tem uma Sim. trava aí que vai ser trabalhada emocionalmente com a família e com ela mesma, e a Diandra vai poder gradativamente fazer esse trabalho para que vai entrando os alimentos da consistência que ele aceita, até que ele vai diminuindo a resistência e volte a comer. Então, de verdade, não tem receita de bolo. Às vezes tem uns casos que a gente tem que mandar direto para a Diandra, porque está com 2 litros de fórmula por dia, com um monte de suplementos, a gente precisa limpar primeiro, né? Para Sim, sim. a gente come e tal. Acho que isso é mais ou menos o nosso. E só lembrando, Paty, que você comentou das crianças que estão com estado nutricional adequado, que na nossa prática são a maioria, né? Então também tem aquela crença de que a criança que não come, enfim, às vezes não vai crescer, não vai ganhar peso, enfim, as nossas ganham peso, crescem ok, porque foi o que a gente comentou, às vezes tem outros alimentos que estão garantindo aquela nutrição daquela criança. Uhum, uhum. Aqui tem falado, aqui tem uma pergunta que eu acho que é interessante. Peraí, aqui. Alguém perguntou aqui, exercícios de mastigação, musculatura flácida. Então, muitas vezes a nossa preocupação não é muito com isso, porque a criança pode até melhorar o músculo, a gente pode até prescrever, deixa eu só voltar aqui, prescrever, opa, desculpa, gente, foi uma falha técnica aqui. Nós podemos até prescrever, não é? Exercícios para melhorar a mastigação, mas ele não come, não é? Então, ele pode até... Quantos pacientes nós recebemos, né, com queixa de que não mastiga e que já tem tempos e tempos, meses e anos fazendo exercício para mastigação, mas não coloca o alimento na boca. Então, a dificuldade alimentar ela é muito além disso, não é? Ele pode até fazer o exercício, mas ele não coloca na boca. E a mastigação é uma função que depende do condicionamento, depende do alimento, né? Lembra, quem direciona a mastigação são os alimentos que estão na boca. Então, se eu faço exercícios e garanto uma musculatura eficaz, isso não vai ser mantido porque a criança não tolera os alimentos. O ideal é que a gente faça as duas coisas juntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que o nosso tempo aqui vai esgotar, Diandra. Espera aí, tem mais alguma pergunta aqui que seja importante? Peraí. A Joana de Lisboa, minha querida aluna. Oi, Joana, tudo bem? Ela está perguntando: a família passa imenso tempo a oferecer alimentos, insistir, né, e que reforça a dificuldade alimentar, né? E só aí que manda para a terapeuta de fala. É isso mesmo, né, Sandra? Muitas vezes a família insiste, briga com a criança, e só depois é que ela acaba buscando ajuda, né? Então, a gente sempre fala da importância, né, do diagnóstico precoce, do encaminhamento precoce. Então, quanto mais profissionais da área de saúde compreenderem, né, entender o que é uma dificuldade alimentar, para que o encaminhamento seja mais precoce. Nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos seguem, para tem muitos pais, tem muitos profissionais da área de saúde. Agradecer você aí. Nada, eu que agradeço. A sua expertise aí por dividir conosco a sua experiência. Eu que agradeço o convite, Paty. É sempre bom a gente ter essa troca, né, com o pessoal que acompanha o nosso trabalho. A mensagem que eu posso deixar é que, assim, sem a felicidade, né, à mesa, quem vai sofrer é a nutrição. Então, se a gente buscar primeiro deixar essa criança feliz nesse ambiente, né, familiar, de refeição, enfim, a nutrição será uma consequência, né? Então, a gente começar a pensar, talvez, ao inverso, né? Alegria à mesa, prazer. Alegria à mesa, que a gente acredita que a nutrição é só uma consequência, não é? Sem alegria e sem felicidade, sem prazer, fica mais difícil manter a nutrição, não é, Diandra? Perfeito, Paty. Então, muito obrigada. Um ótimo feriado para todas vocês, para todas nós. Vamos manter em casa, né? Hashtag Fique em Casa. Vamos aproveitar esse tempo para ouvir as lives, estudar e atender os pacientes, aqueles que forem possíveis. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra. Um grande beijo aqui. Obrigada. Segunda-feira, não percam, grande live com a minha querida colega, parceira, Rosana Magnanini, que vai
estar conversando com a gente sobre dessensibilização, sobre pré-requisitos para alimentar. Será que vale a pena fazer exercícios, né, térmico-gustativos para fazer a criança comer? Não percam, será uma live que eu garanto para vocês, bem incrível. Um abraço para todos, equipe do Instituto. Nosso beijo a todas Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.